Bom, vamos dar início à nossa 12ª roda de conversa da SBPOT, a primeira de 2022. Esse é um projeto da SBPOT, coordenado por mim. Eu sou Elisa Ribeiro, eu sou membro da diretoria da associação, e é um projeto que a gente tem como objetivo principal conectar profissionais, estudantes e pesquisadores, para que a gente possa trocar conhecimentos e experiências, e que a gente possa disseminar e qualificar o conhecimento e a atuação profissional na área de psicologia, organizações e trabalho. Hoje nós temos o prazer de ter duas convidadas, a professora Juliana Porto, da Universidade de Brasília, e a professora Marina Greg, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Elas vão nos brindar com uma fala sobre quais são os erros, né, que as pessoas mais cometem quando submetem artigos para congresso, qual é a estrutura básica de um resumo. A gente estava conversando no início que, no lugar de parecerista, às vezes a gente percebe que não é porque a pessoa não tinha aquela informação para colocar no resumo, mas ela não sabia, né, do formato exigido, da estrutura exigida, e muitas vezes um resumo ele é recusado, mas provavelmente se a pessoa tivesse se preparado melhor, recolhido melhor as informações, ela teria seu trabalho aceito. Então, nós decidimos ter um momento para instruir as pessoas que querem submeter trabalhos para o CBPOT, tirar as dúvidas, né, para que os resumos cheguem para os pareceristas mais qualificados e tenham mais chances de serem inseridos na programação do Congresso. Então, quero agradecer a todos que fizeram a inscrição. Esse evento vai estar gravado, então, se quiserem depois divulgar para outras pessoas que não puderam participar, podem divulgar. E eu quero pedir que a nossa presidente em exercício, Daiane Bentive, fale um pouco para a gente do Congresso, esse é o primeiro evento preparatório do nosso Congresso. Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos aí a mais um evento da SBPOT. Queria agradecer primeiro a Elisa por estar fazendo um trabalho brilhante aí nas rodas. Cada roda está sendo cada vez mais interessante, a gente está trazendo mais gente, né, para conhecer um pouco a nossa entidade, para conhecer um pouco sobre psicologia organizacional do trabalho. A gente está recebendo também, além de profissionais, muitos alunos, e é muito importante para a área, né, que esses temas sejam discutidos e que a gente esteja aqui interagindo. Então, obrigada aí, Elisa. Queria agradecer também as duas pesquisadoras que estão hoje aqui contribuindo com a gente, professora Juliana Porto e professora Marina Greg. Tenho certeza que será enriquecedor, até porque eu fui avaliadora no congresso passado e essa mesma percepção que você falou, Elisa, a gente tem, né? Talvez aqui, se esse autor tivesse falado um pouquinho mais, explicado um pouquinho mais o método, dava para aceitar, mas do jeito que está, não dá. Então, assim, como esse trabalho de escrita, de submissão, é um aprendizado, né, um processo de aprendizagem. Quanto mais você faz, mais você vai aprendendo. E o que a gente vai discutir hoje certamente vai ser muito importante para todo mundo, para a gente conseguir mandar trabalhos incríveis para serem discutidos no nosso congresso. No nosso congresso, a gente está na 10ª edição do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho. A gente tem a felicidade aí de estar bem amadurecida. Esse ano passado, a gente fez 20 anos de entidade, com 10 congressos. Então, isso aí, no momento de crise da ciência, de diminuição de verbas para a ciência, para pesquisa, para produção de conhecimento, para divulgação do conhecimento produzido, eu acho que isso é realmente uma grande vitória. O congresso ele vai acontecer aí numa forma diferente, né? A gente teve 8 edições ocorrendo no formato presencial, e aí a gente foi pego, assim como todo mundo, pela pandemia. O congresso passado, por conta da pandemia, foi virtual, e esse ano a gente está aí pensando, programando, organizando para todas e todos um congresso híbrido, onde a gente possa ter as facilidades do virtual, de estar discutindo essas coisas e participando do congresso aonde a gente estiver, que isso
de certa forma, é um ponto positivo aí nessa vida virtual, mas mantendo a característica de proximidade, de interação, do modelo presencial. Então, a gente teremos 3 dias de congresso virtual, que acontecerão do dia 6 ao dia 8 do 7, e na semana seguinte, do dia 12 a 14, a gente terá aí o congresso presencial. As pessoas que se inscreverem, se inscrevem no congresso todo e participam do que conseguirem, do que puderem. Essa é a ideia, né? Que a gente agregue, que a gente dê aí essa possibilidade de estarmos presentes como que a gente puder. E ele ocorrerá, o presencial ocorrerá lá em São João del Rei, em Minas Gerais. Então, é uma cidade super histórica, uma cidade interessante, que tem aí seu atrativo turístico, além do atrativo inegável do CBPOT. As submissões estão abertas, então o que a gente foi discutido aqui, as reflexões que a gente fizer, o aprendizado que a gente tiver, a gente pode colocar em prática nos resumos, e submeter esses resumos até o dia, se eu não me engano, 29 de março. Então, tem aí um mês para a gente se preparar. Os valores também, isso eu acho que é importante a gente comentar, que por conta da crise econômica, a gente tinha o valor que a gente já estava mantendo aí há 3 edições, o Congresso, o mesmo valor, mas por conta da crise econômica, a diretoria resolveu que a gente diminuiria o valor para facilitar, proporcionar que mais pessoas pudessem participar do nosso congresso. Então, a gente tem um congresso com valor menor possível, viável, para que a gente tenha aí a participação de todo mundo. Tem valor especial também para grupos, então, se vocês tiverem aí, eu tenho 7 colegas, então 6 pagam e 1 é gratuito. E todas essas informações que eu falei e outras estão lá no nosso site, sbpot.org.br/xcbpot. A gente também tem o nosso Instagram, eu vou botar tudo aqui no chat, mas a gente tem o nosso Instagram, @sbpot, então todas as informações também estão lá. Sigam a gente nas redes sociais para saber sobre o Congresso e sobre outras atividades da SBPOT. Eu acho que é isso, vim vender aí a ideia do Congresso. Lembrando que o Congresso ele é importante para a gente, né? Para quem participa, que eu posso dizer que já participei de alguns e que é realmente divisor de águas. A gente participa do Congresso e a gente tem uma visão mais ampla dos nossos temas de pesquisa, do que a gente faz na prática profissional, a gente tem possibilidade de fazer interação de networking com outras pessoas. Então, toda vez que eu vou para o Congresso, o CBPOT, eu volto renovada, assim, pensando em transformar o mundo a partir da psicologia organizacional do trabalho. Mas, para além dessas questões individuais, né, e do nosso desenvolvimento profissional, o Congresso é importante também porque ele é responsável por manter a entidade, a SBPOT, viva, e também responsável por garantir que a RPOT, a nossa revista científica, a principal revista da área, que é onde a gente tem as publicações importantes, né? A divulgação das pesquisas da área são apresentados para a sociedade. Então, são as verbas do Congresso que também viabilizam aí a nossa revista de existir no formato de publicação gratuita. Os autores não pagam nada graças a tudo que a gente recebe via CBPOT. Então, é isso. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, que está participando da roda. Quem vai assistir mais na frente, queria agradecer assistir e queria pedir para vocês aí divulgarem o nosso congresso. Até lá. Obrigada, Dai. Agora a gente pode passar a palavra para as professoras Juliana Porto e professora Marina Greg. Fiquem à vontade. Vou começar, então. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Juliana, eu e Marina vamos dividir aqui com vocês essa roda. Em primeiro lugar, quero agradecer também o convite por estar aqui mais uma vez na SBPOT.
muito carinho. Eu estava lá na reunião de fundação da SBPOT, 20 anos. O tempo passa muito rápido, né? Muitas contribuições aí na SBPOT, já fui da diretoria, já fui editora da RPOT, muitas passagens, e acho que eu não faltei nenhum congresso do CBPOT, acho que eu estive em todos os congressos do CBPOT. Então, não posso dizer mais nada, né? Acho que isso já diz tudo, né? Da importância do CBPOT na formação dos pesquisadores brasileiros, né? Então, como pesquisadora brasileira, quero só reforçar o que Daiane comentou, né? Da importância da gente fortalecer as nossas sociedades científicas, ainda mais neste momento de ataque, claro, à ciência brasileira, né? Acho que mais do que só esse estrangulamento das verbas públicas à ciência, a gente tem claramente um ataque a tudo que é científico, né? E a gente tem sofrido na veia tudo isso, né? Então, o descrédito que tem sido dado ao conhecimento, à nossa profissão, né? Ao fazer científico. E acho que tem sido um movimento de resistência o nosso fazer, né? Enquanto cientista, enquanto pesquisador nesse país. E acho que a gente precisa se juntar e fortalecer as nossas instituições científicas para sobreviver e manter, né, a ciência brasileira, porque a gente está num ataque evidente e claro, né, de desmonte das nossas instituições científicas. Mas, enfim, então vamos lá ao tema de hoje, que é como ajudar vocês a montar e elaborar, né, um resumo científico. Marina, eu não sei se você quer se apresentar, fazer uma fala inicial antes da gente começar, ou você prefere ir no meio? Quer falar? Pode ser, não, só queria dar boa tarde, agradecer pelo convite, falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui com a Juliana também, compartilhando, e a gente está na comissão científica juntas, né? Então, é só isso, e depois eu me apresento, Ju, pode começar. Então, tá bom. Eu vou compartilhar, a gente preparou os slides em conjunto, vamos ver se funciona aqui tudo direitinho. Estão vendo minha tela? Os slides? Sim. Ok, então. Sim. Beleza. Então, vamos lá, vamos começar no nosso assunto do dia. Eu vou ficar com uma primeira parte mais formal sobre esses elementos obrigatórios aí dos resumos, e a Marina depois vai entrar numa parte mais das dicas e dos elementos, dos erros mais comuns que a gente costuma observar nos resumos, tá? Foi assim que a gente se dividiu, a gente vai tentar ser breve, cada uma tentando falar aí no máximo uns 10 minutos. Imagino que nessas falas, as perguntas que chegaram antes da nossa apresentação, a gente já vai abordar, né? E aí, o que não for abordado aqui, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone ou para colocar aí no chat, e a gente vai batendo um papo sobre o que ficar de fora, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, quando a gente fala do resumo, né? Esse resumo, ele é um parágrafo, mas ele é o parágrafo mais importante da apresentação de vocês, porque se vocês não se saírem bem nesse parágrafo, não vai ter apresentação. Então, né, não é qualquer parágrafo que você tem aí pela frente para você redigir, né? E a gente costuma dizer, quando a gente escreve um artigo científico, então, assim, o resumo que você vai fazer para o Congresso não é muito diferente do resumo que você vai fazer para o artigo científico. E quando a gente fala do artigo científico, a gente fala assim, olha, esse é o parágrafo mais importante do artigo científico, porque ele dita tudo. A pessoa só vai ler o seu artigo científico se, na hora que ela olhou para o resumo, ela achou interessante. A mesma coisa, a pessoa só vai chegar na sua apresentação se ela ler o seu resumo e ela achar que tem alguma coisa interessante para ela ir lá e assistir. Pensem que durante esses 3 dias de congresso, tem vários. Quantas apresentações, Daiane, a gente costuma ter no congresso? Você lembra? Tem alguma contagem assim?
Eu acho que no passado a gente teve mais... Aí eu vou ver, mas eu acho que mais de 500. Mais de 500, né? Eu ia dizer, se você tem umas 300 apresentações, 400 apresentações, acho que não é, né? Não é um chute assim muito errado. Não, não é não. É isso Imaginem mesmo. vocês, né? Vocês estão lá com um livrinho de resumos do Congresso e tem que escolher entre 300 e 400 apresentações para ir assistir. Vocês vão ter os resumos para escolher qual apresentação que você vai assistir. Se você não tem um bom resumo na mão, que te chame a atenção, você nem chega lá. Então, esse é um parágrafo que vale a pena você se dedicar a ele. Mas o espaço é curto. São entre 300 e 400 palavras. Então, este é um texto que, por natureza, ele é denso, porque você vai querer prestar o máximo de informação possível dentro desse espaço de 300 e 400 palavras. É isso mesmo. Cada palavra que você vai colocar nesse resumo, ela não pode ser supérflua. Ela tem que ser muito bem pensada. E ela tem que estar lá por uma razão. Não deixe nenhuma palavrinha nesse resumo que não faça sentido, que você possa apagar, que você possa retirar, né? Então, observe bem cada uma delas. E aí, vamos lembrar aí de alguns mestres, né? Mestres aí que podem nos auxiliar a pensar sobre redução. Então, Pascal, ele era um matemático, né? Lá de 1657, né? E ele tem frases aí que são famosas sobre essa questão da capacidade de síntese, e a frase dele fica bastante famosa, né? E ele estava escrevendo uma carta e ele fala, né? Só escreva esta carta mais longa porque não tive tempo de fazê-la mais curta. Então, essa é uma frase que se repete por vários autores, em vários tempos, com algumas diferenciações, né? E quem foi que disse? Outros autores vão dizer coisas parecidas com essa, mas ele já dá uma dica para a gente, que para a gente escrever um texto sintético, a gente precisa de tempo. Não adianta você querer escrever um resumo com pouco tempo. Para você exercer a sua capacidade de síntese, você precisa de tempo, você precisa burilar esse texto até você conseguir ir ao cerne da questão. Além de você ter clareza do tipo de informação que você precisa passar, você vai precisar se dedicar a esse texto para conseguir sintetizar. Então, não tente fazer o seu resumo de última hora. Não tente fazer seu resumo em um dia. Você vai precisar gastar uma semana construindo esse texto, revisando, voltando, olhando para as palavras, vendo o que você pode cortar, qual palavra que fica melhor, como que você pode substituir aquela ideia de uma maneira que seja mais curta. Então, aqui ele já dá uma dica preciosa para a gente na hora de fazer o resumo. Mas, por favor, não sejam arrogantes como Locke, tá bom? Porque ele vai dizer, lá em 1690, ele vai dizer, olha, não vou negar, mas possivelmente pode ser reduzido em alcance o texto que ele estava mandando, né? Em algumas partes podem ser resumidas. A maneira como foi escrita, por capturas e muitos longos intervalos de interrupção, podem causar algumas repetições. Mas, para confessar a verdade, agora estou muito preguiçoso ou muito ocupado para encurtar, né? Se referindo ao texto. Então, gente, não seja preguiçoso, tá? E não adianta dizer que está muito ocupado, dizer que não consigo reduzir, porque sempre é possível reduzir, sempre dá para a gente ser mais sintético e não dá para a gente dar essa desculpa de que o nosso texto é muito complexo, de que era muito difícil reduzir naquelas palavras. Sempre é possível ser sintético, em 300, 400 palavras, passar a mensagem que a gente quer passar, desde que a gente se dedique e, né, se esforce para fazer esse trabalho. Então, esse é nosso objetivo na hora que a gente vai escrever o nosso resumo. Não falem nunca, gente. Querem irritar alguém numa banca, dizer que meu tema é muito complexo, por isso que eu não consegui resumir bem. Não, tá bom? Não falem
Nunca isso. Você pode até achar que foi isso que aconteceu, mas não admitam isso, porque, né, como Pascal já disse para a gente precisa de tempo, né? E se você se esforçar bem, você vai conseguir reduzir aquilo ali. Então, olha só, escolham bem as informações que são relevantes para dar uma ideia precisa do seu trabalho. A APA, ela vai colocar essas características de um bom resumo, né? A acuracidade. Então, como eu falei, você tem poucas palavras para usar. Então, você tem que ser muito preciso na palavra que você vai utilizar. Isso é uma coisa que a gente ganha realmente com treino, né? Então, à medida que você vai, e na hora que você manda para o seu orientador, aí vem aquela coisa chata, o orientador manda de volta para mim o meu texto, cheio de comentários, por que eu usei essa palavra, muda essa palavra por aquela, porque na ciência a gente tem os usos de cada uma das palavras, né? E a gente toma muito cuidado com cada palavra que a gente utiliza para usar no uso apropriado dos termos, né? Então, tomem muito cuidado com isso. Não façam avaliação. Então, não cabe a você, no resumo, dizer esse tema é muito importante. Não. Descreva qual é a importância do tema, ok? E o seu leitor vai avaliar que ele é importante, mas não cabe a você dizer que o tema é importante, ok? Então, descreva por que ele é importante. Então, se eu estou dizendo, se eu estou falando sobre diversidade, ok? Eu não vou dizer assim, a diversidade é muito importante. Não, a diversidade em equipes promove a criatividade das equipes, ok? Aumenta o desempenho em equipes. Eu descrevi qual o efeito da diversidade. O meu leitor vai ler aquilo e fala assim, então eu ter diversidade na equipe é uma coisa legal. Ele que vai fazer a avaliação. Não cabe a você colocar essa avaliação no resumo ou no texto científico de maneira geral. Mas no resumo, evite fazer avaliações. Então, seja claro e também conciso, né? Então, não vá usar termos como ou seja, quer dizer, não, já coloque direto qual é a ideia que você quer apresentar e você não tem tempo, né? Você não tem espaço para ficar explicando demais. Você, como a gente está falando desde o início, né? Você tem um espaço bastante limitado, então você tem que ser claro e conciso nas informações que você tem para colocar. Bom, quais são, então, esses elementos? Quais são os elementos que a gente precisa ter? Estou aqui agora brigando com todas as ferramentas que eu tenho aqui na frente dos meus slides do Zoom. Quais são os elementos que a gente vai encontrar, então, num resumo? E aí, esse resumo, né, esses elementos, eles vão se aplicar para quase todos os tipos de resumo que vocês vão ter que apresentar no CBPOT, tá? E aí é isso que eu não estou conseguindo ler aqui, porque eu tenho ferramentas aqui do Zoom, que estão na minha frente, para conseguir mexer. Então, comunicação breve de pesquisa, pôster, as apresentações individuais do simpósio, né, os projetos de incubador, oficina de pesquisa e relatos de experiência, com algumas exceções, que aí eu vou sinalizando à medida que a gente for falando. Então, todos esses, eles precisam ter o objetivo da pesquisa. Ao apresentar o objetivo da pesquisa, evidencie a relevância da sua pesquisa para resolver o problema de pesquisa identificado, seja ele um problema teórico ou prático. Então, ao apresentar, né, você tem 300, 400 palavras. Você provavelmente vai pegar uma primeira linha em que você apresenta o seu tema, o tema da sua pesquisa, mas já tentando evidenciar qual é o grande problema que eu tenho a ser resolvido dentro daquele tema. Ok? E aí você vem e apresenta o seu objetivo de pesquisa. Então, o seu objetivo de pesquisa, ele tem que ser um verbo
que seja objetivo, né? Ele tem que ser um verbo que seja claro, né? Um verbo de ação, que a gente consiga ver qual é a meta que você vai alcançar, com um complemento claro, para a gente objetivar como que você vai alcançar isso a partir do método que você está propondo. Então, isso tem que estar claríssimo lá, logo no início do seu resumo, porque ele que vai guiar todo o resto do seu resumo e que eu vou avaliar essa coerência do seu resumo. Mas eu preciso entender também que esse objetivo que você está propondo, ele traz uma contribuição para a ciência, ou ele traz uma contribuição para um problema prático que a gente está vivenciando. Então, se eu pego um objetivo que ele só, eu vou descrever a cultura da organização. Tá, ele é um objetivo claro. Mas qual a relevância dele? Para que eu preciso descrever a cultura dessa organização? Qual era o problema que me levava a descrever essa cultura da organização? Se eu não problematizar de alguma maneira esse problema, esse objetivo, eu posso falar assim, nossa, mas tem tanta pesquisa que já fez isso? Qual a relevância? Talvez você perca ponto na relevância da sua pesquisa. Ela deixa de ser tão inovadora assim. Então, tente trazer essa evidência da relevância da sua pesquisa. Depois você entra na parte do método. Então, no método, a gente espera que você tenha uma descrição dos participantes da sua pesquisa, isso tem que ficar claro, qual foi o tamanho da sua amostra, que tipo de participante que você tinha, eram estudantes, eram profissionais, que tipo de profissionais você abordou. O desenho da sua pesquisa era uma pesquisa correlacional, um experimento, quais foram os instrumentos que você utilizou, foram entrevistas semi-estruturadas, estruturadas, entrevistas livres, ou se foram escalas, né, qual eram os critérios, né, de validade dessa escala, as evidências de validade dessa escala, e depois você entra nos resultados. Na hora que você fala dos resultados, não seja vago nesses resultados. Apresente indicadores de quais análises que você fez, apresente resultados mesmo, né? Tamanhos de efeito, intervalo de confiança, o nível de significância, se você tiver, entre outros indicadores que você pode apresentar, né? Aí eu faço a exceção em relatos de experiência, evidencie os resultados alcançados. Em relatos de experiência, aí a gente costuma ver muitos problemas, né, da pessoa ser muito vaga, ela só relata o que ela fez, mas ela não apresenta resultados alcançados, de que maneira aquela experiência ela foi efetiva. Ela só diz o que ela fez na organização, mas não traz resultados de efetividade daquela intervenção feita na organização. Isso precisa estar lá incluído, né? E lembrando que essa parte de resultados, ela não é exigida para incubadoras e para oficina, né? Porque daí você está só apresentando o seu projeto de pesquisa. E, no fim, as conclusões com implicações e aplicações práticas, né? Aí depende do caso, se é uma pesquisa, se é uma intervenção. Que analisou, o que a gente pode concluir, né? Então, isso daí é o que compõe o nosso resumo. E aí, quando a gente fala aí dos trabalhos teóricos, aí a gente tem uma estrutura um pouco mais solta, porque eles podem variar, e aqui a gente está falando principalmente das mesas redondas, que têm um caráter mais de discussão. Então, ele tem que ter um objetivo claro de qual é a discussão proposta, a gente tem que encontrar claramente qual é o fundamento e o princípio da teoria que está por trás dessa proposta de discussão, e qual é o fenômeno, né, que essa teoria vai ser usada para analisar, ou quais são as discussões que serão propostas
a partir dessa fundamentação teórica, né? Ou quais são essas ligações com resultados empíricos. Então, eu estou fazendo uma proposta de uma nova teoria, né? Ou de uma nova abordagem, mas como que ela já se relaciona com achados empíricos que já existem? Como que ela explica esses achados que já existem de uma nova forma e que ela traz essa inovação teórica, né? Esse novo olhar a partir desses dados que a gente já conhece, né? Então, existem várias formas aí de você abordar esses estudos teóricos ou essas discussões teóricas mesmo, né? Então, aí, esse modelo, ele... Ficou O microfone, mudo. Juliana. Ok. É porque apareceu que alguém tinha me multado. Tá. Eu acho que Vocês perderam alguma parte? eu fiquei. Tá. Então, essa parte, então, dos resumos de trabalhos teóricos, só para concluir minha parte, então, essas de mesas redondas, né, elas propõem mais discussões e não apresentações de trabalhos empíricos, e elas têm uma estrutura de resumo que é mais solto, né, que pode variar um pouco mais na sua estrutura, mas esses elementos têm que estar presentes, né? O objetivo da discussão e a fundamentação e os princípios teóricos que dão suporte para essa discussão. Tem que ficar muito claro qual é essa fundamentação teórica que dá esse suporte para a discussão, né? E qual fenômeno aí que será tratado nessa discussão. Acho que com isso eu fecho a minha parte e aí passo para a Marina dar continuidade. Obrigada, Ju. Então, vou falar um pouquinho agora desses dois formatos que são os que são um pouco mais diferentes, né? A mesa redonda e o simpósio. A mesa redonda, o que acontece, gente? Vocês têm que ter um resumo de cada apresentação individual, são até 3 trabalhos, né? Aí pode ser professores, pode ser estudantes, profissionais, né? Cada um vai fazer o seu trabalho, o seu resumo individual e depois um resumo que vai integrar a proposta como um todo. E aí esse resumo também é problemático, porque geralmente os trabalhos não têm ligação, né? Você não entende por que eles estão juntos numa mesa redonda, né? Então é bem importante explicar, né, para o parecerista por que você está fazendo essa proposta de uma forma integrada, né? Qual a relação que se tem entre os trabalhos. Então, são 2 tipos de resumo aí importantes. Eles têm que ter entre 300 e 400 palavras, e como a Juliana já falou, eles têm que englobar os mesmos aspectos, né? Os objetivos, métodos, resultados e a discussão, tá? Pode, acho que, passar, Ju? O simpósio já é um outro tipo de atividade. Outra coisa interessante também para vocês olharem é se cada uma da atividade está no modelo híbrido, né, ou modelo presencial, que também tem, isso, às vezes, o simpósio ele está só no modelo presencial. Então, aí vocês também checarem isso. Eu quero fazer uma mesa redonda, né, com outros colegas, que onde que está, no híbrido ou no presencial, tá? O simpósio tem um pré-requisito que já tem que ter o doutorado, né, e além disso, você tem que mandar um resumo expandido ou o trabalho completo. Então, é um pouco mais difícil, né, porque se for aprovado, você tem que mandar o seu trabalho aí completo antes do congresso. Mas também tem, esse ano, uma questão interessante, que é os melhores trabalhos, né? Não sei se vocês depois podem olhar no site, eles vão ter o fast track em algumas revistas, né? Então, isso acho que é um diferencial bem interessante para quem já tiver trabalhos prontos, né? Não é que já está aprovado na revista, mas você vai ter uma avaliação aí mais rápida. Então, acho que é um diferencial aí do congresso esse ano também. E aí a gente tem um limite aí mínimo, né, de 1.000 palavras e máximo de 1.500, né?
também tem que ter os mesmos itens, né? Uma introdução, um problema de pesquisa, objetivos, métodos. Um ponto crítico, né, da discussão teórica, o simpósio ele tem também esse caráter, né, de aprofundar questões teóricas por meio aí da ligação entre os trabalhos, né? E aí, nesse caso, também tem que ter os resumos de cada apresentação individual e um resumo da proposta. Então, nessas características, eles são bem parecidos com a mesa redonda, né? Você tem que ter a proposta ali bem integrada entre os trabalhos. Tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês já vão. Acho que Gil pode... Bom, então falando um pouquinho aí dos formatos, a gente vai dar algumas dicas. No final dessa apresentação, gente, a gente vai dar algumas referências. Tem um artigo interessante que é bem tranquilo de ler e ele é bem informativo nesse sentido das dicas mesmo que vocês podem seguir, né? Acho que a Juliana já falou, a primeira coisa é as informações mais relevantes do estudo, né? Muitas vezes a gente vem enquanto parecerista, né? Você já tem um espaço limitado, e aí você tem os primeiros 4 parágrafos de introdução geral daquele tema, né? Aí você fala, bom, cadê o objetivo, né? Aí você perde espaço para aquelas outras questões, né, de método, de apresentação de resultados, né? Então a gente tem que ser mais enxuto nessa parte inicial, né, de mostrar a relevância ali do seu estudo, né? Esclarecer todos os detalhes do trabalho, eu percebo isso nos meus alunos, né? Eles chegam com um resumo, assim, eles querem falar tudo. Tudo o que aconteceu. A primeira versão tem 1000 palavras. Não, eu não vou conseguir encurtar isso. A hora que você vai ver e ler, né? Você vê que está muito confuso, né? Quanto mais informações você coloca, às vezes você pode tornar confuso e mal estruturado, né? Isso é outra questão que a gente percebe. Às vezes, quando você coloca muita coisa, né? A tendência é que não fique bem estruturado. Mas isso também não é fácil de fazer, né? A gente acha que é um treino. A escrita, o resumo, ele faz parte da escrita científica, né? E a objetividade é algo que a gente busca, né? Também é outra coisa que eu percebo aí dos alunos, né? Parágrafos muito longos, você nem consegue respirar, assim, é um parágrafo, né? A hora que você vê, você já perdeu, né? Então, a objetividade, frases curtas, é um treino, né? Eu acho que escrever resumo é treino mesmo, e aí essas dicas podem ajudar a gente, né? Por incrível que pareça, tem muito erro ortográfico, gente. A gente recebe, assim, parece que a pessoa não fez a revisão, é o que a Juliana falou, deixou ali para o final. Eu sei que às vezes tem muita gente que está coletando os dados, né? Então acaba ficando corrido, mas fazer uma revisão do texto, então às vezes frases sem sentido, né? Você lê, aí você não consegue entender, isso dificulta também aí a aprovação do... Não que a gente vai, às vezes não reprova por isso, né? Pelas essas questões aí, mas a gente gasta um tempo e o entendimento daquela informação, ele não fica claro, tá? Não tem espaço para discussão dos resultados, em que sentido, né? Esse também, né? Às vezes eu percebo isso, a pessoa começa a explorar tudo e você não perde o que é importante, né? Quais são os principais resultados ali que você obteve e que vão chamar atenção para o que você fez, né? Porque, na verdade, é isso, a gente quer saber o que, de fato, você encontrou, né? E como isso está aí, qual discussão que você vai fazer a partir disso, né? Outra questão que a gente vê muito, gente, é você extrapolar o que os seus resultados dizem, né? E aí você fala, não, porque a partir dos meus dados eu sugiro que sejam feitas intervenções tais. E você lê e fala, mas espera aí, os resultados não apontam isso, né? Da onde que você está fazendo essa extrapolação. Então, também cuidado com isso, até onde, né, seus resultados permitem você ir e fazer uma determinada conclusão, né? Aí a quantidade é isso, né? A conclusão, ela tem que também ser curta e tem que responder os seus objetivos de trabalho. Outra coisa que a gente percebe, às vezes a pessoa conclui uma coisa que não tem nada a ver
com o objetivo do trabalho dela. E aí perde uma oportunidade de mostrar, né, por que que o trabalho foi relevante. Aquele objetivo, ele foi atendido, né? De que forma? Ou apresentar uma agenda de pesquisa, né, estudos futuros, isso tudo também é possível de ser feito. Tudo bem, gente? Então, tá bom, eu acho que pode... E aí, por fim, gente, que acho que já está dando aí o nosso tempo, né, que a gente trouxe um exemplo aí de um resumo, né, para a gente avaliar até um resumo de uma aluna minha, que passou aí no CBPOT, mas eu trouxe para a gente até ver, porque os nossos próprios resumos têm sempre como melhorar, né? Então, eu vou fazer também uma análise crítica aí do trabalho, né? Então, o título era Percepções de Teletrabalhadores Autônomos e Empregados sobre o Desenho do Trabalho. Acho que o título também é algo bem importante, né? Ele, às vezes, não retrata o que você fez, né? Você lê o título e não tem nada a ver com o resumo, o que foi feito, ou ele não está bem ali colocado, né? Então, prestar atenção no título, acho que também é algo bem importante. Então, a gente começa aí com 2 frases curtas. O teletrabalho vem sendo cada vez mais adotado no Brasil. A ideia com essa frase, então, é mostrar a relevância do trabalho, né? É algo que está... Hoje a gente teria mais coisas para falar, né? Se a gente pensar... Hoje, se eu fosse enviar, ela vai enviar um trabalho aí um resumo de teletrabalho, né? Eu falaria, com o contexto da pandemia, né? Houve um aumento no número de trabalhadores nesse regime no país e no mundo de forma compulsória, então você tem aí uma contextualização da relevância. No entanto, existem poucas publicações nacionais acerca dessa modalidade de trabalho. Isso daí não é de agora, né, gente? Então já tinha um resumo aí. De fato, então mostra, olha, houve um aumento, né, nessa modalidade e ainda as publicações, né, não são muitas. Então, eu mostro aí, olha, meu trabalho é relevante por conta desses fatores. O presente estudo de caráter descritivo e exploratório, então já falo quais são as características, né, desse trabalho, e já apresenta o objetivo. Teve como objetivo descrever e comparar as opiniões de teletrabalhadores autônomos e empregados em relação ao desenho do trabalho. E analisar as influências exercidas pelas variáveis sociodemográficas, sexo, idade, estado civil e funcionais sobre as características da tarefa, do conhecimento e sociais. Então, percebam que em uma frase, né, a gente tentou mostrar o objetivo do trabalho, né, o tipo de trabalho, as variáveis que a gente avaliou e ainda tem a questão do desenho do trabalho, que é o arcabouço teórico, né? Então, para chegar, assim, numa frase que compõe tudo isso, né, a gente leva um tempo, como a Juliana falou, não é uma coisa, assim, que é um treino mesmo, né? Aí, falamos, então, contextualizamos a relevância, mostramos aí o objetivo, né, o tipo de estudo a gente vai entrar na nossa amostra, né? Quais foram os participantes? Então, participaram do estudo 83 teletrabalhadores, sendo 32 teletrabalhadores empregados e 51 autônomos. Então, falamos da população, agora vamos entrar um pouco na coleta. Para a coleta de dados foram utilizados, o que a gente usou em termos de instrumento? Questionário sociodemográfico funcional e o questionário desenho do trabalho validado para o Brasil. Foi realizado um piloto com 7 participantes, a fim de realizar ajustes no instrumento para sua validação e aplicação. Os dados foram submetidos, aí já vamos entrar, falamos dos instrumentos, né? Em seguida vamos falar o que a gente fez, quais as análises. Os dados foram submetidos a análises descritivas de frequência das variáveis categóricas, teste student, Levene, ANOVA, com correção de Welch, Brons, nem sei falar, está, e também correlações bivariadas de Pearson, e usamos para isso o SPSS. Né? Então, falamos quais as análises a gente fez, os testes estatísticos que nós usamos, né? E a ferramenta que a gente usou. Falamos, então, do método, por fim, vamos entrar nos resultados. Né? O que eles apontam?
Os resultados descritivos indicaram médias altas entre os grupos para tais dimensões, né, características da tarefa, conhecimentos sociais e para o desenho do trabalho geral. Mostraram também que há uma diferença entre os grupos apenas para a variável característica da tarefa no grupo de autônomos. Não foram identificadas correlações entre as variáveis sociodemográficas e funcionais e as características da tarefa, conhecimento e sociais. Então, a gente tentou, nessas 3 frases, sintetizar, né, os resultados. Lógico, a gente teve muitos mais resultados, mas os mais importantes, né, o que a gente achou relevante apontar. Não teve, né, questão da sociodemográfica, né, o gênero, a idade, o tempo de função, não teve correlação aí com a percepção em relação ao desenho do trabalho, né. E aí, fechamos com a questão aí de uma conclusão e discussão, né? A partir dos resultados, considero que são necessários mais estudos que aprofundem a análise dos 2 grupos de teletrabalhadores, com o intuito de investigar o perfil desses profissionais, as características das atividades realizadas e as consequências do teletrabalho para a motivação, saúde e produtividade, as possíveis interfaces entre trabalho e a família, né? Aí eu coloquei aí, deu 314 palavras, né, esse resumo aí, tá, gente? Então, só para vocês entenderem, né, o que eu faria aí de diferente hoje, lendo, já tenho aí as críticas, né? Possivelmente eu teria falado um pouco mais, era porque um estudo bem aí inicial, né, estava começando as análises, teria aprofundado mais realmente nos dados ali na discussão que a gente encontrou. A gente acabou extrapolando para outras coisas que a gente já sabia do teletrabalho, né? E não focamos tanto aí nos nossos resultados, porque pode acontecer isso também, né, gente? A maturidade do trabalho, às vezes, quando você envia o resumo, né, ainda não está ainda bem consolidado, né? Você tem um tempo ainda para... Geralmente, aluno é assim, né? Está nessa fase que está na coleta, né? Está escrevendo, então também pode acontecer isso, né? Da gente, na hora da apresentação, ter dados aí, condições de fazer algo bem mais detalhado, né? Aprofundado. Certo, gente? Acho que já pode... Aqui a gente colocou essas referências, né? Esse artigo é o que eu falei, que tem algumas dicas e ele é bem interessante, ele vai falando, né, de cada introdução ali, os objetivos, o que você coloca no método, né. O próprio manual da APA, que eu acho que ele também ajuda nessa estruturação, né, e coloquei esse outro artigo que também apresenta algumas ideias e dicas aí para a escrita dos resumos, tá bom? No mais, eu queria agradecer muito, né, e aí nos colocar à disposição para responder as perguntas. Muito bom, Marina, muito bom, professora Juliana. Às vezes também a gente vê uns resumos genéricos, né? Se você coloca 3 um do lado do outro, eles estão com as mesmas frases, praticamente. Às vezes tem frases amplas que você se aplica a qualquer tipo de trabalho, principalmente nas conclusões e nas limitações do estudo, né? Às vezes você pode colar aquilo em qualquer trabalho que vai encaixar. Então, às vezes também, quando eu estou avaliando resumos, fica essa ideia de o que é desse trabalho, né? Porque essa frase quer dizer o quê, né? Porque se encaixaria em qualquer coisa. Os resumos Aquela coisa genéricos. assim, as limitações, as implicações deste estudo serão discutidas. Ou então tem impacto para os profissionais que precisam de maior treinamento. Aí não é uma coisa assim completamente... ou a limitação desse estudo foi que não foram feitos, o desenho não foi longitudinal. Aí, às vezes, sim, o que é específico desse estudo, né? Bom, Deixa eu só aproveitar, Elisa, aproveite, Júlia. que a Marina acabou aí, porque, assim, foi um achado, acho que esse artigo, Marina que achou, né, do Japiaçu, é Japiaçu, não é?
deixa eu só, para eu não errar aqui, Japiaçu, isso mesmo, né, de como elaborar resumos, porque eu falei para ela, eu falei assim, nossa, eu jamais imaginei que alguém teria escrito um artigo sobre como escrever resumos para congresso, né? Eu acho que tem algumas diferenças, né, porque é de outra área, mais da área da saúde, e eles usam referências. A gente não usa referências nos nossos artigos, nos nossos resumos, né? Acho que isso precisa só ser colocado, mas acho que fora isso, quase todas as outras dicas que ele dá nesse artigo são ótimas. Então, vale a pena pegar como uma orientação geral. Eu acho que pode ajudar muito a vocês, assim, né, de como elaborar esse resumo para congresso. Acho que está muito bom o artigo dele, nessa orientação geral. E aí ele chama atenção para o título, que a Marina até comentou, né? Acho que vale a pena reforçar, assim, o título ele tem que ser claro, né? Além do resumo, acho que a primeira coisa que a gente olha é o título da apresentação. Então, para a gente decidir se vai ou se não vai assistir aquela mesa, né, aquela apresentação, a primeira coisa que a gente olha é o título. E o título ele tem que ser informativo, as variáveis do seu estudo tem que estar lá. Tem pessoas que conseguem ser muito criativas, né, com os títulos. Eu não sou dessas pessoas, então eu sou péssima para dar esse exemplo, mas eu vejo alguns colegas que conseguem ser muito criativos, mas aí eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ser criativo dentro do seu objeto, né? Você não pode ser criativo como um jornalista, né, que coloca uma manchete na hora que você vai ler a reportagem, não necessariamente o que está lá é aquilo, né? Ou que é sensacionalista, muito pelo contrário. Né? Quando você coloca o título da sua apresentação, tem que ser exatamente o que você vai encontrar ali naquela apresentação. Mas tem colegas que conseguem ser muito criativos, né, de trabalhar ali com um jogo de linguagens que representa muito bem a ideia do trabalho. Mas se você não é criativo, não inventa, né? Coloque claramente as variáveis do seu estudo ali, né, no título do seu trabalho, bem identificado, né? Todas as variáveis devem aparecer ali no título do seu trabalho, e preferencialmente a sua variável critério aparece em primeiro lugar. Então, essa que aparece logo de cara ali no título do seu trabalho. Essa questão dos títulos, Juliana, tem implicações que a gente não imagina, porque nós estávamos fazendo um levantamento dos títulos dos artigos da RPOT, e vários títulos não refletiam que a gente queria fazer um mapeamento da área, né, do que estava sendo estudado na área, e não tinha no título as variáveis que eram testadas no estudo. Então, isso de ser muito criativo pode até prejudicar análises mais amplas da área, né? É isso, muito importante. É melhor ser tradicional nesse campo. Sim, sim, sem dúvida. Não, são poucos os que conseguem ser criativos e, de fato, ilustrar o trabalho que tem na mão, né? Tem uma outra dica também, que é você colocar no corpo do seu resumo as palavras-chave. Porque a gente fala assim, depois que você escreveu o resumo, aí você vai lá e fala assim, palavra-chave, aí você sai colocando qualquer palavra-chave, né? E a lógica não é essa, porque é depois você ser localizado. Porque isso vai para as bases de dados e se faz busca em cima dessas palavras-chave. Então, à medida que no seu resumo aquelas palavras-chave estão as palavras-chave. Agora eu fiquei confusa aqui com o plural. Mas, enfim, né? A palavra-chave ela tem que estar no seu resumo, porque isso facilita todos os mecanismos de busca e a localizar mais rapidamente o seu estudo e o seu trabalho também. Então, sempre que você puder, utilize a palavra-chave no seu resumo, do jeito que ela está lá nos mecanismos de busca, porque isso vai facilitar ao seu trabalho ser mais achado e isso aumenta o número de citação do seu trabalho. Outra dica, né, Ju, ainda disso, é procurar quais são os termos indexados que tem a ver com o seu trabalho, né? E aí, para isso, tem algumas bases. Eu vou colocar uma aqui, só para vocês terem uma ideia, que é de ABVS Saúde, né?
mas tem outras que vocês podem fazer isso. E aí, como a gente falou, é bem importante, porque tanto tem um impacto aí nas suas situações, né, como também para você se integrar no que está sendo produzido em relação àquele tema, né? Se eu coloco um termo que não tem a ver com o que você está estudando, né, você perde essa oportunidade. E daí nas revistas também, aí, extrapolando, para além do congresso, né, também é pedido nesse sentido, né, que muitas delas que estejam indexados os termos em bases, né? Então, fica uma dica aí também. Bom, vocês podem fazer perguntas, abrir o microfone, fazer perguntas. Quem já começou a tentar fazer o resumo para submeter, que dificuldades encontrou? Ou quando vocês estão escrevendo os resumos, qual é o momento do resumo que vocês têm mais, né, dificuldade? Aproveitem. Só que eu estou vendo o chat aqui, eu não sei, eu não entendi muito bem a pergunta da Sara Jansen. Serão 2 resumos? Sara, se puder, resumo do quê? Das mesas dos simpósios? O que você quis dizer? Isso. Eu não entendi a parte da mesa redonda. Tipo, eu vou submeter um resumo. E qual seria o segundo resumo? Certo. A mesa são 3 trabalhos, né, Sara? Então, são 3 trabalhos, cada um tem que ter o seu resumo individual do trabalho. Além disso, você tem que mandar um resumo da mesa, né, integrando todos os trabalhos que serão apresentados e apresentando ali a inter-relação entre esses trabalhos. Então, esse resumo aí a mais, além dos individuais, é para esses 2 formatos, da mesa e do simpósio. Não sei se ficou mais claro agora. Entendi. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, boa tarde. Eu gostaria de saber se existe alguma média de aprovação dos artigos, das resumos, no caso. Por exemplo, a cada 3 submetidos, um é aprovado para participar do congresso. Tem um máximo que pode ser aprovado? Como é que funciona? Caroline, essa é uma boa pergunta. Em geral, a gente não trabalha a gente não tem esse critério. Às vezes a gente até tem, principalmente quando a gente está no presencial, porque às vezes a gente tem um número de salas estabelecido, né, pré-estabelecido e que limita, né, a quantidade de trabalhos, por exemplo, que a gente poderia colocar ao mesmo tempo naquelas salas. Agora, no virtual, a gente ainda, às vezes até a gente consegue ter mais flexibilidade, digamos assim, né? Mas a gente já costuma trabalhar com o que normalmente a gente recebe, já tem uma tradição de ter número de trabalhos aceitos, sabe? Então, a comissão científica, ela costuma trabalhar com liberdade para avaliar, e aquilo que está em condição de ser aceito é aceito, e o que não está em condição de ser aceito não é aceito, entendeu? E não por proporção, entendeu? Acho que era essa a pergunta, né? Então, no fundo, o critério é, se ele está bom, ele será aceito. Ele só é rejeitado se ele não estiver dentro desses critérios, e não por uma proporção. Ô, Ju, acho também outro... Só completando, Adelino, que eu acho importante falar, né? Como é o processo, não é a comissão, a gente tem pareceristas, né, que fazem análise desses resumos, e eles têm total autonomia para aprovar ou reprovar esses resumos. Então, a gente não fala, olha, vocês têm que aprovar 10, né, vocês têm que aprovar 5, não é assim que funciona, né? Então, o parecerista, ele vai ler, avaliar e vai ver se tem os critérios mínimos para aprovação, né?
E aí, com base nisso, então a gente nunca sabe a priori quantos trabalhos vão ser aprovados, porque o parecerista tem autonomia para fazer essa avaliação, tá? Desculpa, Adelina. E só mais uma coisinha. E não é um só, tá, Caroline? São 2. Então, depois a gente só casa as avaliações, né? E quando dá discrepância, ainda vai para um terceiro. Então, no fundo, assim, né? O comitê científico, ele recebe as avaliações dos pareceristas e o que a gente faz é só esse casamento aí, né? De receber, e aí você pega dos pareceristas, né? 2 aprovaram, está aprovado aquele trabalho, e a gente faz essa sistematização ao final. Certo, muito obrigada. Alô, posso falar? Pode. Sim. Bom, minha dúvida falou-se aqui do resumo, eu percebi, agora a dúvida que ficou é da mesa redonda e simpósio. Falando da mesa redonda, só são aceitos 3 trabalhos. Essa questão dos 3 trabalhos, eu é que tenho que procurar os outros participantes para que sejam 3 ou a comissão já aloca quem tem trabalhos similares ou trabalhos com o mesmo conteúdo? Quer falar, Ju? Pode? Não. Adelina, então, na verdade, é um pouco diferente das apresentações. A mesa, você tem que propor já esse formato, né? Então, você já tem que entrar em contato com seus parceiros, né? Ver quem está estudando, tem interesse, né? A gente não faz essa alocação. Na comunicação breve, não. Aí a gente organiza, né? Trabalhos similares, né, dentro das mesmas áreas, para que componham uma sessão de apresentação. Então, tem essa, não sei se respondi. Não, ficou claro, agora ficou claro. Eu preciso encontrar as pessoas que estejam a falar do mesmo tema que eu estou a falar e coordenamos e submetemos em simultâneo. No caso, 3 trabalhos e um resumo dos 3 trabalhos, é isso? Isso mesmo, isso. Tá, obrigado. Alô? Oi, alô? Oi, estamos ouvindo. Tô. Eu tenho uma dúvida. Ao ler a chamada de submissão para o evento, não consegui perceber quais são concretos as modalidades da apresentação que exigem que seja um doutor. Eu não consegui ouvir. Ela está perguntando quais modalidades que precisa do pré-requisito doutor. É só o simpósio, né? O simpósio, ele, pelo caráter dele, né, Ju? Acho que é isso mesmo. As outras não têm necessidade da titulação de doutorado, né? Certo, entendido. Aí já tem uma outra pergunta aqui, Ju, não sei se você quer responder. Para quem está começando, o ideal é apresentar o resumo em qual modalidade? Pôster, por exemplo? Eu acho que essa não tem uma resposta nem sim, nem não. É Geise, né? É Geise que fala? Se quiser abrir o microfone e corrigir, desculpa se eu estiver falando errado. Isso mesmo. É isso? Olha só, a gente não tem, acho que depende um pouco do aluno, né? Quando a gente está no presencial, muitas vezes eu indico apresentar como pôster, se é a primeira vez que vai, a depender do aluno, se ele não tem a desenvoltura, o domínio do trabalho, para poder fazer a apresentação oral do seu trabalho, né? Porque quando você vai para a apresentação oral, você precisa ter esse domínio de apresentar em 10 minutos a pesquisa que você fez. E, às vezes, o aluno que está indo pela primeira vez, ele fica bastante nervoso, né, de estar lá entre pesquisadores, às vezes ele ainda não tem o domínio total daquela pesquisa, ou também porque a pesquisa ainda é uma pesquisa mais simples, né, que, assim, quando você vai para uma apresentação oral,
já começa a ser uma modalidade mais especial dentro do Congresso, porque ela é mais cara, né? Ela já exige uma estrutura do Congresso que é mais cara mesmo, né? A gente está falando de infraestrutura do Congresso, enquanto o pôster você vai ter um galpão em que várias pessoas conseguem ao mesmo tempo apresentar, a gente está falando de custo mesmo, né? A apresentação oral vai estar numa sala com um projetor específico para você, né? Em alguns minutos reservados para você. É muito mais caro essa infraestrutura, né, de congresso do que a modalidade de pôster, né? Então, ela acaba sendo uma modalidade mais digamos assim, tem um termo que agora me fugiu, é uma modalidade, é mais especial dentro de um congresso, né? Se a gente puder dizer assim, né? A conferência seria o top do top, né? São assim as atividades em que você vai ter os pesquisadores mais renomados, né? Os principais, eles vão ser os convidados para as conferências. Aí, quando você vai para as modalidades, né, de apresentação, você vai ter mesas redondas e simpósios, como as apresentações, e que você vai ter também os pesquisadores mais renomados. Então, para o simpósio, você já tem que ser doutor, né? Tem que ter uma articulação. Então, normalmente já são redes de pesquisas, ou redes de pesquisadores, ou profissionais que se articulam dentro de um tema. Então, já tem ali, né? Um relacionamento maior, uma linha de pesquisa já mais estruturada, mais articulada, então já é uma modalidade também que já é mais concorrida, as pessoas já querem ir para ouvir aquelas pessoas falando. As apresentações orais, também você já está falando de pesquisadores que talvez já tenham uma trajetória um pouco maior, mas já são pesquisas um pouco mais robustas, que já têm resultados mais interessantes e umas pesquisas que já trazem algum tipo de inovação, né? É o que você esperaria de uma apresentação oral. E o pôster você deixaria, talvez, para apresentações que ainda são apresentações de resultados mais intermediários. Mas isso tem mudado muito. Se você vai para congressos internacionais, não tem muito essa diferenciação entre o pôster e as apresentações orais. Então, por isso que eu estou falando assim, não tem uma resposta muito clara aí. Então, acho que depende muito. Eu tenho alunos de graduação que já têm bastante domínio da pesquisa, que têm resultados bastante inovadores, e que eu mandaria para uma apresentação oral sem problema nenhum, que eu acho que ele dominaria bem, que ele conseguiria fazer uma boa apresentação oral. Então, acho que você tem que ponderar tudo isso. O quanto que está avançada aquela pesquisa, se os resultados daquela pesquisa trazem algum elemento inovador, e se esse estudante já tem um bom domínio teórico e da pesquisa que ele está apresentando. Não sei a opinião da Marina, se ela quiser ir discordar de mim, complementar. Eu acho que é isso mesmo, né? Você falou uma coisa interessante, que nos internacionais, acho que essa distinção, ela praticamente some, né? Aqui ainda a gente tinha, pôster para aluno de graduação, né? Pesquisas ainda mais, mas eu não vejo isso hoje, não. Eu já tive aluno de graduação apresentando trabalho, né? Então, acho que vocês têm que avaliar, assim, a maturidade, né? Para apresentar o domínio, né, que se tem do tema, né, e as habilidades também de apresentação, acho que acaba contando também. Eu já vi muita gente ficar muito nervoso em apresentação oral de congresso, né, e, por outro lado, eu acho que para quem está começando a trajetória de pesquisa, é uma experiência, eu falo sempre aos alunos, não, vocês têm que ir, vocês têm que ter essa experiência, porque faz parte aí do aprendizado, né, do pesquisador, tá comunicando as suas pesquisas, né? Então, também, eu acho que quem aí está nessa indecisão, pensar um pouco nisso também, né? Na importância aí para a formação, né? No treino, né? Que você vai adquirir algumas competências que são importantes, que não são só da pesquisa em si, né? Ali do dia a dia, mas que hoje, se for ver um pesquisador, um professor, tem que ter domínio de apresentação, né? Acho que aí é um treino interessante.
Eu também tenho uma dúvida. Eu também sou iniciante por aqui, primeiro ano que eu estou participando, e eu queria saber a respeito dos resumos. Por exemplo, eles têm a obrigatoriedade de ser individuais, ou se tiver pesquisas realizadas, que já foram realizadas em grupos, podem ser escritos também? Pode ser, você diz com coautores? Não precisa ser um autor só. Ah, sim, essa era a minha dúvida. Pode ter mais pessoas, né? Pode, e quase sempre tem, Andressa. Ah, que ótimo. Você só precisa definir quem vai ser o autor apresentador. Entendi. Não, tranquilo. E em relação às etapas, primeiro a gente manda o resumo, se for aprovado, a gente termina de elaborar o resto, é isso, né? Exatamente. Tranquilo, muito obrigada. Nada. Estou vendo aqui o Givaldo para a modalidade pôster, quais são as normas estruturais que adiantam o modelo de pôster. Sim, depois, né, depois de aprovado, aí é disponibilizado o modelo do pôster. O formato, né, tamanho, modalidade, como que vai ser. Certo, certo. Obrigado. Nada. Só retomando, né, Ju, que o pôster você também tem que mandar o resumo do mesmo jeito. Então, você transforma no formato pôster após a aprovação, né? Então, primeiro... Sim. Eu acho que está todo mundo pronto para mandar esse resumo. Parece que sim. Quando vocês estão avaliando resumos, né? Por exemplo, para mim, quando o método está vago, é o mais difícil, né? Quando faltam informações, o que foi feito, de que maneira foi feito, com quem foi feito, né? Então, se eu fosse avaliar, assim, o trecho, né, do resumo, que mais traz dúvida para o parecerista, né? Se aquilo foi uma pesquisa, né? De que maneira foi feita, com quem foi feita, um método com informações falhas, é muito difícil para o parecerista avaliar, né, um resumo. Eu acho, sabe, Elisa, assim, eu acho que se você não tem a descrição do método, por exemplo, você não tem uma informação sobre os participantes. É muito E complicado, acontece, né? porque você começa a ficar na dúvida até se aquela pesquisa já foi finalizada, porque um dos critérios é se a pesquisa foi finalizada. Aí você começa assim, será que ele finalizou? Será que essa pesquisa está em andamento? E essa pessoa só mandou assim correndo porque o prazo venceu, né? E aí ele está só meio que, né, já jogando aqui algumas informações para ser aceita, mas essa pesquisa nem foi finalizada ainda, sabe? Então, eu acho que isso, e aí também, por exemplo, indicadores dos resultados. Então, se você olhar para o resumo que Marina trouxe, você tem lá os resultados, né, estatísticos das análises, então você vê que já foi feito, que as análises foram realizadas. Isso te dá segurança para dizer sim, né, para um resumo desse. Você tem o número de participantes, você tem os indicadores de quem foram os participantes daquela pesquisa. Então, isso tudo vai te dando tranquilidade para você aceitar. E outra coisa que eu chamo a atenção também é para a questão da implicação do tema, né? Que no resumo que Marina apresentou, as duas primeiras frases, elas tentam chamar a atenção para isso, né? Então, por que é importante eu estar fazendo essa pesquisa? Isso precisa ficar claro também no resumo que a gente apresenta, né? Então, a gente precisa, isso também chama a atenção do parecerista, porque de resto você pode até aprovar, mas você fica assim, mas essa pesquisa não está tão
relevante assim, né? Então, na hora que você pega as duas primeiras frases e você fala assim, não, então, ó, tá claro por que é que essa pesquisa deveria ter sido feita, né? Isso já dá uma sensação boa para o avaliador. Então, por exemplo, aquelas dicas que a gente falou, não deixar nenhum erro ortográfico. Quando tem erro ortográfico, não é que você vai rejeitar, mas você já deixa o parecerista de mau humor. Você já fala assim, poxa, se o autor ele nem cuidou da ortografia, por que é que eu devo considerar esse resumo? Né? Então, você já deixa o avaliador ali meio desconfiado. Né? Qualquer outro deslize seu, ele já vai, né, pesar mais a mão do que talvez ele pesaria se você tivesse cuidado da forma, da ortografia, né, e tal. Então, acho que esse também é um cuidado grande. E a outra coisa, na hora que você apresenta, que você fala assim, olha, mas esse tema é importante, você também já ganha o avaliador para o seu lado, né? Você fala assim, olha, até que um deslize, você fala assim, não, essa amostra não foi tão boa assim, mas, poxa, mas esse tema, ele é relevante. Talvez ele tenha dificuldade para abordar esse público, mas a gente precisa mesmo assim trazer esse trabalho, porque esse tema é relevante, a gente tem pouca coisa ainda sendo divulgada sobre isso. Então, mesmo que eu não tenha uma amostra tão representativa assim, vale a pena colocar na programação do Congresso para chamar a atenção desse tema. Entende? Então, acho que essa questão de você trazer essa importância e relevância do tema e da pesquisa que você está fazendo, ela também, sabe, dá um plus para você ganhar o avaliador, né? E que isso, né, pode contar a seu favor lá na frente também. Então, acho que essas são outras dicas, assim. Sim. Mas, de fato, se você não tem um método bem descrito, não tem jeito. Você falando dessas frases iniciais, e a gente estava comentando do resumo genérico, né? Tem uma frase que quando eu encontro, às vezes em dissertação, em resumo, às vezes está falando de um assunto super estudado, aí tem uma frase genérica, tem poucos estudos no Brasil sobre esse assunto. Aí dá vontade de você parar naquele momento, porque algumas pessoas olham para o resumo como operacionalmente, tem que falar isso, isso e isso. Então, dizer que tem pouco estudo indica relevância. Então, eu vou dizer que tem poucos estudos no Brasil sobre esse assunto. Aí você olha, mas está falando sobre um assunto que tem muitos estudos no Brasil, por que ele está dizendo isso? Eu sempre abro o acadêmico e boto assim, umas palavras-chave. Eu também. Mais de 200 mil trabalhos. Aí... Como assim? Não, às vezes uns arriscam mais, aí dizem, não tem estudos no Brasil sobre isso. Aí eu tenho vontade de parar ali e ficar naquele momento. Verdade. E quando a gente fala que tem poucos estudos, né, isso também pode contar contra, né? Tem poucos estudos porque talvez não seja relevante, né? Ou você não leu o suficiente, não pesquisou o suficiente para saber que tem uma literatura vasta aí, e isso fala mais sobre você do que sobre os poucos estudos. Outra coisa que eu acho que é interessante é talvez você apontar um pouco a lacuna trazendo resultados anteriores, né? Mostrando, ó, então tem estudos que já apontam isso e eu quero fazer isso, né? Minha proposta, meu objetivo é nesse sentido, ou de aprofundar, ou de ver essa lacuna, né? Ou de incluir essa variável que não tinha sido estudada, né? Então isso é legal também. E aí você traz um pouco da sua revisão, né? Aí você usa o que você tem aí de informação para apresentar aí essa relevância, essa lacuna. Isso a gente deseja, né, Marina? Isso é o que a gente mais deseja. Acho que é isso, né? Só um comentário, né? Eu estava a partir da fala de vocês. Então, ver resumos, né? Ver resumos já aceitos em congressos, né? Olhar os anais do congresso, olhar os resumos
nas revistas, né? Isso também ajuda, não para pegar frases inteiras né, não para fazer um resumo genérico, mas para entender, né, como relatar aquela informação, quais são as informações essenciais, também olhar modelos pode ser importante. Com esse cuidado de não trazer coisas que você não pode afirmar, né? Que o outro estudo afirma por causa de uma revisão, mas que você ter cuidado com o que afirma, mas olhar modelos também contribui muito, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez. Gente, mais alguma pergunta? Comentário? Bom, então, eu quero agradecer, né, as professoras Juliana Porto e a professora Marina Greg a disponibilidade, né, como elas comentaram, elas compõem a comissão científica do Congresso, então, por isso esse domínio delas, né, de, isso pode nessa modalidade, esse não, esse é assim, então elas estabeleceram as normas, né, junto com a comissão científica e estão aqui disponibilizando para a gente esses conhecimentos em relação à estrutura do resumo e os erros mais comuns que, como pareceristas, a gente encontra, né? Eu quero pedir a vocês que participaram, né, que divulguem, né, essa roda vai ficar disponível no YouTube da SBPOT, que é @SBPOTTV, e vai ficar disponível, a gente também vai colocar o link nas redes sociais e no site também, né, do Congresso. Juliana, Marina, Daiane, querem comentar mais alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, né, que a gente da comissão está pensando assim os nomes, né, para as conferências com muito cuidado, assim, como a gente tem essa opção agora do híbrido, né, nós vamos trazer nomes, acho que muito interessantes, internacionais, então acho que vale a pena participar do congresso também para ter acesso a essas conferências, né, e aproveitar que está nesse modelo remoto, que a gente pode ter acesso a esses grandes pesquisadores, né, de áreas aí diversas que a gente não teria oportunidade só no presencial, né? Então, fiquem de olho aí na programação, que eu acho que vocês vão ficar bem interessados, que tem uns grandes nomes aí da POT, né? Do Brasil e também internacionais, tá?